A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando todas as sextas e domingo aqui conosco. E hoje, mais uma vez, convidamos você, vem com a gente, vem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Sabe por quê? Deus tem uma palavra para o teu coração. Vem comigo, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o teu nome. Bendizemos a Ti e agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos, por a Tua mão estendida de forma poderosa, porque o Senhor tem ricamente nos abençoado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Que o Senhor abra nossa mente para a Tua mensagem que tens para trazer aos nossos corações neste vídeo, neste momento, e que eu me disponho em Tuas mãos a ser instrumento teu, que o Senhor conduza as minhas palavras, que o Senhor conduza as minhas ideias, que o Senhor me conduza, Senhor, de forma a tocar os corações, a trazer respostas, a esclarecer dúvidas e que o teu nome, Senhor, venha a ser ricamente glorificado entre nós. Pai querido, muito obrigado por a vida de todos aqueles que acompanham, aqueles que participam, aqueles que ajudam compartilhando, que o Senhor os abençoe e os ajude em nome de Jesus, que os faça prosperar ricamente, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Tem um texto hoje assim bem marcante para lermos aqui, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, o próprio Jesus falando acerca deste texto, e nós vamos parar um pouco para meditar nisto que Jesus estava falando aqui aos seus discípulos. A partir do versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo a partir do 3, que diz assim: E entrando e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Amados, nós temos um texto bem interessante e que em muito se tem deixado de lado essas questões escatológicas, que são questões que estão por vir e de fato chama a atenção da gente. Antes de começar, de fato, eu quero pedir para você, comenta aí embaixo de onde você nos acompanha. É sempre bom a interação de vocês. E não esquece de compartilhar essa mensagem que hoje vou falar segredos acerca do que está por acontecer.
E vocês vão ver que a Bíblia Sagrada, ela é precisa nisto que está sendo falado, e a partir do momento que você entende esse contexto, você vai perceber quando está chegando o fim. Porque muitos acham que nós estamos no fim. Mas calma, vamos seguir aqui nessa mensagem e entender bem esse contexto do que Jesus estava falando. Nesse texto em particular, Jesus está saindo do templo e aí ele fala aos seus discípulos que aquilo que eles estavam vendo não ficaria pedra sobre pedra. De fato, ele estava falando acerca de si próprio e também do próprio templo. E este templo que no governo de Nero foi destruído mais uma vez, e que se você for hoje a Jerusalém, você vai perceber que o que tem lá, na verdade, é um templo muçulmano e não um templo judeu. Esse é um ponto que nós precisamos parar para observar, porque Israel é o relógio de Deus. E se você quiser de fato saber quando as coisas estão por vir ou estão perto de acontecer, olhe para Israel. Hoje, Israel é uma nação em que todas as outras, particularmente todas as outras, meio que não aceita. Algumas aceitam pouco, as outras aceitam de jeito nenhum, mas de fato Israel é um milagre de Deus. Por quê? Porque imaginem uma nação que o seu povo é espalhado por toda a terra e depois de 1000 anos esse povo volta a ter uma nação, volta a ter um estado, e o que é interessante é a mesma língua, a mesma cultura, o mesmo povo, sem ter se misturado com o resto do mundo. Nenhuma outra nação do mundo conseguiria fazer tal proeza. E aí eu levo em consideração não apenas a nação, porque aí a gente estaria supervalorizando a nação de Israel. Não. Nós estamos vendo aí justamente a mão de Deus. A mão de Deus para mostrar-nos que quando Ele quer alguma coisa, Ele faz acontecer, por mais que seja impossível aos nossos olhos. Mas Israel, de fato, é um milagre de Deus que precisa ser observado. Sendo um milagre de Deus e precisando se observar, olhe para este templo, que Jesus disse neste texto que não iria ficar pedra sobre pedra. Mas ele discorre falando acerca do final dos tempos ou do fim do mundo, como o texto mesmo descreve. E ele descreve coisas que estão para acontecer e que de fato nós precisamos prestar atenção para não achar que essas coisas que estão por acontecer já estão acontecendo, como pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, e o amor de muitos esfriará. Calma, que a gente não chegou nesse ponto ainda. E aí você me pergunta por quê? Justamente por conta da descrição clara que Jesus está mostrando sobre as coisas. A primeira coisa que você precisa entender é, se você é cristão, se você aceita Jesus, se você professa a sua fé em Jesus Cristo, você já é odiado por todas as nações? Certamente você responderá que não. E eu concordo com você. Então, espera aí que a gente não chegou nesse tempo ainda. Você ainda não viu, de fato, aquilo que está para acontecer. Porque isto que Jesus está falando aí neste texto, ele está falando da grande tribulação. E essa grande tribulação ainda não aconteceu, está por acontecer. E nesse ponto é justamente onde se revela algo terrível que está para acontecer. É aquilo que a Bíblia fala de 7 anos, que será dividido em 2. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de extrema perseguição. E aí é justamente quando se cumpre essa palavra que o próprio Jesus falou, que terá pai contra filho. Por quê? Porque nesses últimos 3 anos e meio dessa grande tribulação, você só vai poder comprar e vender se tiver a marca da besta. E aí há muitos que dizem assim, a marca da besta, um chip, não sei o que, pá. E eu fico me perguntando se, de fato,
seria necessário que essa marca da besta fosse visível, se fosse de fato físico. E até pode ser. Há uma hipótese para isso. Há uma hipótese para isso. Mas de fato, essa marca da besta, ela vai além de algo físico. Ela vai além de algo físico. E aí, por que você me pergunta? E aí eu lhe respondo. Porque a marca da besta descreve literalmente quem se submete, quem está em conformidade e em acordo com o anticristo. Aquele que se revelará como o Cristo que Israel tanto espera. E espera alguém que já veio e que está por vir. Mas Israel o negou. E o negando, nós estamos aqui desfrutando dos benefícios dessa negação de Israel. Eles negaram Jesus e ele estendeu sobre todas as nações a possibilidade de um novo povo chamado igreja. E essa igreja não pode ser confundida com templo, com denominação religiosa. Não. Igreja somos nós, templo físico, vivo, que Deus habita. E aí ele passa a fazer habitação a partir do momento da profissão de fé, que é justamente o momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, abandonamos a vida de pecado e aí sim passamos a seguir a Jesus. E neste exato momento somos habitados pelo Senhor. Passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. De fato, Deus vai habitar dentro de nós a partir deste momento. Mas lembre-se, precisa ser limpada a casa para que o Senhor entre e habite. E essa limpeza é justamente feita através do pedido de perdão, que não é um pedido de perdão ao pastor Cleito, ao pastor A, ou B ou C. É um pedido de perdão a Deus. E aí quando você pede perdão a Deus, você não tem como enganar. Ele sabe do que você pensa. Ele sabe do que você vai falar antes mesmo de você vir a falar. Então, de fato, você precisa ser muito sincero, muito verdadeiro com relação a essa relação entre você e Deus. Você precisa ser verdadeiro, porque você não tem como esconder nada de Deus. Então, se você de fato quer estar com Deus, se quer que Deus venha habitar dentro de você, peça perdão de todo o seu coração e abandone essas práticas, porque Deus te conhece. Deus te conhece. Então, quando nós observamos esse contexto, nós percebemos em primeiro plano que ainda não aconteceu, está por acontecer. E para que isto aconteça, algumas coisas precisam de fato acontecer nessa relação entre Israel e o resto do mundo, para que isso se ajuste e de fato venha a acontecer esse momento. E o que é que precisa acontecer? Primeiro, o mundo inteiro precisa aceitar Israel como nação, como povo, e o mundo todo não aceita ainda. Nesse sentido, há um trabalho sendo feito para que Israel seja aceito. E quem, na verdade, vem fechar esse ciclo é o famoso anticristo. É aquele que se apresentará como grande líder mundial. Que muitos dizem, é o Papa fulano. Não é um Papa. Para que você entenda, o povo de Israel não está esperando uma pessoa de outra nação. O povo de Israel está esperando um Messias que seja judeu. Então, de fato, esse anticristo que há de vir, ele será judeu. De fato, judeu. Se não for judeu, eles não aceitam. Ele precisa ter as características semelhantes às de Jesus. Nascer em Israel, ser judeu, carregar a lei nas costas, enfim, coisas bem semelhantes. Mas de fato, um falso Messias, um falso profeta, porque Israel não aceitou o verdadeiro.
Então Israel está esperando isso. E é justamente esse que vem para solucionar esse problema de aceitação de Israel para com o resto do mundo. E o que é interessante nisso é que este mesmo será aceito pelo resto do mundo como grande líder mundial. Todas as nações serão submissas a ele. Ele mandará em tudo. E aí, essa aparição dele, essa revelação dele trará uma falsa paz. E essa falsa paz vai de fato enganar muita gente. Porque as pessoas gostam muito de conforto, elas gostam muito de segurança, elas gostam muito de saúde. E trocam sua liberdade por isso. E de fato é o que vai acontecer. Elas vão trocar a sua liberdade por esta falsa segurança. Mas 3 anos e meio se passam e ele mesmo quebra esse acordo e passa a cobrar tudo aquilo que ele de fato já queria cobrar, mas não tinha cobrado ainda por conta daquele acordo que ele iniciou para enganar a muitos. E aí só compra e vende quem tiver a sua marca. E aí de fato só faz negócio quem tiver a sua marca. E aí vem o amor de muito esfriará, que é justamente quando a necessidade chega e você diz, não, se eu não fizer isso, aí eu vou morrer, então eu preciso entregar você. Então veja, a falsidade, a falta de amor ao próximo, por conta de pensar em si próprio, vai reinar de uma forma assim absurda. E vai ser tão terrível esse período, mas tão terrível, que o próprio Deus diz que abreviou esse tempo para que suportassem tamanha dor. Então veja que coisa interessante, Jesus está falando de fatos que ainda não aconteceram, está por acontecer, e que se você entende tudo isso, você pode de fato não passar por esse período. Ainda que esse período seja daqui a 1 ano, não se sabe bem, não se sabe exatamente quando será esse momento. Mas uma coisa eu te digo, você pode estar seguro contra ele. E aí você me pergunta, mas pastor, de que forma eu posso estar seguro contra ele? Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, abandona o pecado, vive um cristianismo autêntico, de fato, você já está debaixo de uma promessa, que é ser salvo e ir morar no céu. Mas tem uma segunda promessa que o Senhor fez e que o apóstolo Paulo traz claramente na carta aos Coríntios, que o Senhor bradará nas nuvens, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e arrebatará e tomará rapidamente aqueles que estão com ele em vida. Mas que os que estão mortos primeiros ressuscitarão, e depois nós que estamos vivos subiremos com ele nos ares e iremos com ele para os céus, para a grande ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro, em que ele estará ali distribuindo galardões para todos que fazem parte da igreja verdadeira, que é o templo físico, o templo pessoal, que é justamente essa igreja autêntica. Essa é, de fato, a igreja verdadeira. Todas essas denominações, isso são aglomerações de assuntos jurídicos e estatais. Não tem nada a ver com Deus. Deus é uma relação entre ele e o homem. E a igreja são aqueles que de fato fazem parte do corpo de Cristo, se arrependendo e vivendo uma vida de piedade, uma vida de retidão na palavra de Deus. Então, desse momento em que você entende que você está dentro dessa promessa do arrebatamento da igreja, logo, todas essas coisas terríveis que foram faladas aqui não vão servir muito para nós. Mas de fato muitos sofrerão porque ouviram uma mensagem como essa e estarão passando por aquele período e sabem que se aceitarem a marca da besta, que não se sabe ao certo o que é, mas se aceitarem a marca da besta, de fato, estarão adorando
ao iníquo estarão perdendo aquilo que o Senhor tem para eles. Então essa é uma palavra de muita reflexão. Não achemos porque o tempo ainda não chegou ou porque aos nossos olhos está demorando a volta de Jesus, não vai acontecer. Olhe para trás. Noé anunciou 100 anos que a chuva ia vir. E não acreditaram nele. Mas quando a arca foi fechada, a chuva veio. E o que é interessante é que naquela época não chovia. Deus regava a terra com o vapor que vinha de baixo. Nunca tinha chovido naquela época. Era um acontecimento irreal para aquela sociedade. Assim como é irreal para muitos hoje. A vinda de Jesus arrebatar a igreja, para muitos é irreal. Mas saiba que assim como foi no tempo de Noé, será também no arrebatamento da igreja. Quando você menos esperar e achar que não vai acontecer, se você não acreditar, você vai presenciar. E quando você presenciar o sumiço dos crentes, daqueles que de fato estavam em Deus, você vai dizer: eu sabia e não acreditei. Então eu venho como servo de Deus aqui nesse exato momento, como voz de Deus, dizer a você: olha, presta atenção. O que Deus quer para você não é fazer medo da grande tribulação, não. Ele quer te mostrar que o que ele tem para você é muito melhor. É muito melhor. Porque Deus é amor e ele quer disponibilizar todo esse amor para ti. Então, vem para Jesus. Pede perdão dos teus pecados e passa a aprender a palavra de Deus com mais carinho e praticá-la no seu dia a dia. E de fato, esteja no Senhor para que ele habite em ti. E naquele dia em que ele voltar nos ares, que ele nos chamar, você possa estar junto conosco, você possa subir e possamos de fato estar na ceia do Senhor, desfrutando de todos os benefícios que o Senhor tem para aqueles que creram no seu nome. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te ajude. E não esquece, vem para Jesus. Vem para Jesus. Eu quero terminar cantando uma música que sempre fazemos aqui, que sempre cantamos. Revendo Shalom Aleichem, desejamos paz a você. Revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom Aleichem, revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Deus abençoe a tua vida e domingo tem mais. Fica conosco sempre, porque Deus sempre tem uma palavra para o teu coração. Até domingo. Tchau, tchau.